Ele era o monstro mais insignificante do mundo. Embora soubesse que os humanos não podiam vê-lo, ele continuava tentando, vez após vez, ser notado. Pensava que viveria sozinho por toda a vida, até que um menino chamado Natsumi apareceu em sua vida. Por ter perdido os pais muito jovem, Natsumi sempre era ridicularizado pelos colegas, que diziam que ele era uma criança indesejada. Alguns até jogavam pedras nele. O gentil Natsumi nunca reagia, até que o monstro, observando de uma árvore, não pôde mais suportar, e usou insetos para espantar as duas crianças. Quando o monstro estava se sentindo satisfeito com seu feito, percebeu que Natsumi estava olhando diretamente para ele. Antes que o monstro pudesse dizer algo, Natsumi fugiu. No dia seguinte, para confirmar se estava certo, o monstro esperou Natsumi passar pelo cemitério e tentou assustá-lo. Depois de levar uma pancada forte, o monstro finalmente confirmou que Natsumi realmente podia vê-lo. A partir de então, o monstro passou a seguir Natsumi diariamente, sempre emboscando-o por perto para pregar-lhe peças. Sempre que Natsumi fugia assustado, o monstro perseguia, alegre. Embora a interação deles fosse muito infantil, para o monstro, aqueles eram os momentos mais felizes de sua vida. Um dia, enquanto procurava por Natsumi como de costume, o monstro ouviu os colegas de Natsumi insultando-o. Por ter perdido os pais muito cedo, Natsumi era tratado como um fardo pelos parentes, que o empurravam de casa em casa. Além disso, por poder ver monstros, todos o viam como um mentiroso estranho, o que o deixava sempre sozinho. Ao ouvir isso, o monstro ficou profundamente confuso. Será que só por ser diferente, ele merecia ser rejeitado pelos outros? Para animar Natsumi, o monstro tentou assustá-lo como sempre, rindo. Que susto, que susto. Ao ouvir a resposta um tanto melancólica de Natsumi, o monstro se arrependeu de sua própria insinceridade. Ele se perguntava, e se eu tivesse sido honesto e dito que queria ser amigo dele, será que teria visto um sorriso no rosto dele? Quando Natsumi voltou para casa, por coincidência, ouviu seu tio conversando ao telefone com um parente. Pelas entrelinhas, ficou claro que ele queria passar esse fardo para outra pessoa. Ao ver Natsumi, o tio não deu nenhuma explicação. Natsumi, que já estava acostumado a ser tratado como um estorvo desde pequeno, não se surpreendeu. Talvez tentando compensar sua culpa, o tio lhe deu um casaco velho que ele mesmo usava, na esperança de que Natsumi não o odiasse por seu comportamento. No entanto, Natsumi, sendo tão gentil, jamais pensaria dessa forma. Ele só achava que estava incomodando as outras pessoas. Naquela noite, Natsumi dormiu no apertado escritório da casa, abraçando o casaco velho com força. Afinal, uma criança que sempre careceu de amor e carinho, como ele, estava recebendo um presente pela primeira vez. E o casaco de adulto lhe dava uma sensação de segurança. O monstro ainda estava arrependido pelo que havia acontecido naquele dia. Foi a primeira vez que Natsumi havia falado com ele, mas o monstro estragou tudo com sua falta de sinceridade. Ele pensou que se o assustasse de novo, tudo voltaria a ser como antes. No dia seguinte, um garoto finalmente se aproximou de Natsumi, claramente querendo ser seu amigo. No entanto, o monstro apareceu na hora errada, assustando Natsumi, que acabou esbarrando no garoto. Os dois caíram juntos na lama, e isso não só fez com que Natsumi fosse repreendido, mas também sujou o casaco que ele tanto valorizava. Desculpe, eu só... Vai pra lá e para lá, Natsumi gritou. Eu? O que eu fiz? Murmurou confuso. Eu? O que eu fiz? Depois disso, Natsumi nunca mais passou por aquela rua. Os verdadeiros sentimentos do monstro nunca foram transmitidos, e ele nem teve a chance de se desculpar. O monstro sabia que Natsumi provavelmente não queria mais vê-lo, mas ainda assim não conseguia esquecer aquele menino solitário. Para conseguir ver Natsumi mais uma vez, o monstro se transformou em um pequeno gato preto e começou a procurá-lo pela cidade. Ele procurou desde a manhã até o entardecer, até que finalmente encontrou Natsumi em um canto isolado. Hoje, como sempre, Natsumi estava sozinho. Ao ouvir um som vindo do mato atrás de si, Natsumi se assustou, pensando que era um monstro. Mas ao ver que era apenas um gatinho, ele se acalmou e pegou o animalzinho no colo. Era a primeira vez que o monstro via Natsumi com uma expressão tão suave. Normalmente ele parecia muito triste. O calor do abraço era tão confortável que o monstro não queria mais sair dali. Ele queria ficar com Natsumi para sempre. Natsumi, por sua vez, começou a desabafar seus sentimentos para o gatinho. Ele queria crescer logo para poder viver sozinho e não ser mais um fardo que atrapalhava os outros. Esse desejo triste fez o monstro chorar. Pouco depois, um casal apareceu para levar Natsumi embora. Pela aparência deles, não pareciam ser boas pessoas. O monstro não pôde deixar de se preocupar com a vida de Natsumi, mas não havia nada que pudesse fazer além de assistir enquanto ele era levado. Após experimentar a felicidade de estar com Natsumi, os dias solitários tornaram-se ainda mais insuportáveis para o monstro. Ele só conseguia se divertir assustando outras pessoas. Mas quando via um menino tropeçar e cair debaixo de uma árvore, o monstro se transformava novamente em um gato para confortá-lo. No entanto, nunca mais alguém o acolheu com tanta gentileza como Natsumi fazia. Com o tempo, o monstro começou a se sentir entorpecido. Ele não queria fazer mais nada, apenas esperava que um dia pudesse ver Natsumi novamente. Mas, ao mesmo tempo, pensava que Natsumi provavelmente já o havia esquecido. Assim, as estações passaram, e não se sabe quanto tempo depois, o monstro finalmente ouviu uma voz familiar. Mesmo que o Natsumi de hoje fosse um adulto, o monstro reconheceu de imediato o menino de quem sentia tanta falta. E Natsumi também sempre se lembrara daquele monstro. A despedida desastrosa entre eles o incomodava profundamente, e quando criança, Natsumi não entendia o comportamento do monstro. Só depois de crescer, foi que compreendeu a gentileza por trás de suas ações. Esse cheiro traz boas lembranças. Eu sou Takashi Natsume. Por favor, qual é o seu nome?